Glória a Deus. Para mim é uma alegria muito grande poder retornar a essa casa. Eu já venho aqui há alguns anos cooperar com os irmãos. Eu estava recordando ali quando eu vi a foto do pastor Jonas. A primeira vez que eu vim aqui, se não me falha a memória, foi com o pastor Jonas. E foi uma alegria muito grande conhecer essa igreja. E de lá para cá, isso deve ter uns 6 anos atrás, todo ano eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de cooperar com os irmãos. E é sempre uma alegria muito, muito grande. É uma alegria para mim poder ter e desfrutar da amizade de tantas pessoas queridas aqui, dentre elas o pastor Wagner. Deus abençoe o pastor Wagner, a sua casa, a sua família. Deus abençoe também meu amigo pastor Bruno Albino, que é um homem de Deus também que eu conheço há bastante tempo. E quero louvar a Deus pela vida do evangelista pastor André Luiz, que é um amigo também, que é um amigo do coração. Para mim é uma honra muito, muito grande. E como já foi apresentado aqui, mas eu preciso falar também, fazer uma menção honrosa. Eu tenho nessa noite a oportunidade de ter comigo a minha família, a minha esposa e as minhas 2 filhas. E eu não sei se elas estão ali ainda, a Bruna e a Giovana estão ali ainda. Talvez daqui a pouco elas vão partir para a salinha. E salinha é uma benção. Uma vez um irmão perguntou para mim: suas filhas são bagunceiras? Eu falei: não, elas são pentecostais. Elas são do avivamento, do fogo, do manto, do pulo. São uma benção, as minhas filhas. E também a minha esposa. Eu tenho dito onde eu tenho passado que se a minha vida fosse um filme, a irmã Elaine seria o efeito especial, irmãos. Dá uma emoção diferenciada. Chegam uns boletos de vez em quando lá em casa. É uma bênção na minha vida, é uma bênção de Deus que me ajuda. E você sabe que uma das principais colunas, ou se não a principal coluna de um obreiro, é a sua família. Vamos ao texto da palavra de Deus. Eu não vou te cansar. Abra sua Bíblia no tema desta festa, Evangelho, de acordo com o evangelista Mateus, capítulo 16. Evangelho por Mateus, capítulo 16. Nós estaremos lendo a partir do versículo 13. Enquanto você está aí localizando, eu quero te dar uma informação preciosa. Lá embaixo você vai encontrar um material de minha autoria, que é o meu primeiro livro, O Moldar de Deus como Barro nas Mãos do Oleiro. Você vai aprender algumas lições preciosas que Deus falou comigo aqui em Jeremias 18. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Aleluia. É um livro muito precioso, é uma literatura que tem edificado muita gente, tem abençoado muita gente. E você vai aprender muita coisa importante, muita coisa edificante em Jeremias 18. E eu tenho certeza que se você adquirir, vai ser bênção para você. Vai estar lá na porta te aguardando, um valor simbólico de R$20. Esse aqui é de presente para o meu amigo pastor Wagner. Diga aleluia pela vida do pastor. Mateus capítulo número 16, versículo 13. Quem achou, diga: eu amo Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por favor, no 3, você leia esse versículo 18 em alto e bom som. No 3, 1, 2, 3. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
apresentar, segure a mão desse crente abençoado que está ao seu lado, em nome de Jesus. Segure a mão dele, diga para ele: nesta noite, a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória vai ser do tamanho do seu glória. Você não está proibido de dar glória não, tá, irmãos? Dar glória a Deus não paga nada. E você ainda recebe quando dá. O capítulo 16 do Evangelho por Mateus mostra-nos mais uma das viagens que o Senhor Jesus Cristo fez enquanto operava o seu ministério terreno. Jesus, se nós fôssemos classificá-lo hoje, ele se identificaria mais com a figura de um pregador itinerante, diferentemente de João Batista, que tinha sempre o seu local de atuação às margens do Jordão, e para as margens do Jordão, precisamente ali o deserto, não deserto no sentido árido, mas deserto no sentido de desabitado, o povo convergia para ouvir João Batista sempre no mesmo lugar. Já Jesus não era assim. Jesus não esperava que o povo viesse a ele em um lugar fixo, mas até mesmo para cumprir profecias do Antigo Testamento. Jesus viajou muito, ora a pé, ora no lombo de animais, ora em cima de barcos. Ele viajou a muitas cidades, a muitos lugares, sempre operando milagres, sempre realizando sinais, sempre deixando ensinos preciosos e importantes para todos os discípulos. E aqui no capítulo de número 16, a Bíblia diz que ele tinha acabado de operar um grande milagre e um grande sinal, que foi a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Ele tem alguns questionamentos, opera esse sinal diante da vista dos discípulos, e a Bíblia diz que ele resolve seguir a sua viagem. Ele ensina mais algumas coisas aos discípulos sobre os fariseus, sobre os saduceus, o embate entre Jesus e os religiosos daquele tempo, sobretudo os saduceus e os fariseus. Foi um embate muito complicado, foi um embate muito difícil. Jesus chegou a advertir os discípulos sobre a influência dos saduceus e dos fariseus, dizendo a eles que se guardassem do fermento dos fariseus, do fermento dos saduceus. Quando Jesus diz isso, os discípulos imediatamente fazem uma alusão ao milagre que Jesus tinha operado da multiplicação de pão e de peixe, e pensam que Jesus está preocupado com a administração da caravana, porque eles já estavam novamente sem pão e sem peixe. Mas Jesus, de forma clara, adverte, dizendo a eles para se preocuparem não com o pão ou com o peixe, mas em não serem influenciados pela doutrina dos fariseus e a doutrina dos saduceus. Esses dois grupos foram dois grupos, creio eu, que mais deram trabalho para o Senhor Jesus Cristo em todo o seu exercício de ministério terreno. A sociedade judaica era dividida, como a nossa também é dividida. Hoje nós temos aí o grupo dos progressistas, nós temos o grupo dos conservadores, e quando você liga a televisão, uma das coisas que você mais ouve sobre o Brasil é que a sociedade brasileira está polarizada, a sociedade brasileira está dividida. A sociedade brasileira se divide em torno de ideias políticas, que é a marca do século XXI, entre esquerda e direita, essa briga política constante. Já a sociedade judaica não se dividia assim. A sociedade judaica se dividia em torno de uma visão espiritual, de
como servir a Deus. Haviam muitos grupos distintos. Havia o grupo dos essênios, havia o grupo dos zelotes, que tinham uma visão radical, e os dois grupos mais fortes eram o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus, com quem Jesus se chocou muitas vezes. O grupo dos fariseus eram aqueles que detinham o controle do templo, eram aqueles que comandavam o templo. O nome saduceu é um nome romano, é um nome arromanado, digamos assim, do nome do primeiro sacerdote do templo de Salomão, que foi Zadok. Quando nós olhamos para a história de Salomão e para a história do primeiro templo, que foi o templo de Salomão, nós entendemos a origem dos saduceus. A origem dos saduceus se deu com Zadok. Quando Salomão assume o reinado da mão de seu pai, ele expulsa de Jerusalém um sacerdote chamado Abiatar, que tinha conspirado contra ele junto com Adonias, e estabelece Zadok como o responsável pelo templo e como o sumo sacerdote. De Zadok, os anos foram se passando e aos descendentes de Zadok competia o sumo sacerdócio. Você conhece a história? Houve a deportação para a Babilônia. No retorno da deportação, Esdras se encarregou de procurar os descendentes legítimos de Zadok para conferirem a eles a responsabilidade do templo, de modo que esses saduceus lá no Novo Testamento são os descendentes diretos de Zadok do Antigo Testamento. Os saduceus, eles tinham a sua área de atuação dentro do templo. Eles atuavam no templo com o sacrifício, com as liturgias do templo. Então os saduceus tinham na sua doutrina, a base dela, o respeito ao templo e a centralização do templo, a centralização e a superimportância do templo para o povo judeu. Quando Jesus veio pregando o Evangelho, Jesus vai se chocar com os saduceus quando ele entra no templo, e a Bíblia diz que ele vira a mesa dos cambistas, ele pega um chicote e ele faz ali uma espécie de purificação do templo, dizendo: a minha casa será chamada a casa de oração. Jesus se choca com eles também em um ensino que a gente percebe Jesus dando à mulher samaritana, quando a mulher samaritana começa a o questionar a respeito da adoração e do culto, e aí Jesus vai dizer para ela: mulher, é chegado a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores não adorarão no templo em Jerusalém, onde é domínio dos saduceus, nem no Monte Gerizim, onde é lugar de culto de samaritano. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nos ensinando que a adoração genuína não está linkada apenas a um lugar, mas a adoração genuína, ela é em espírito e em verdade, e o Pai procura os que assim o adorem. Há quem diga, eu concordo muito com isso, que Deus levanta pregadores, Deus levanta pastores, Deus levanta cantores, mas tem uma classe que Deus não levanta, que Deus procura, são os verdadeiros adoradores. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O segundo grupo que se chocou muito com Jesus foi o grupo dos fariseus, o grupo que Jesus por diversas vezes repreendeu, que foi para este grupo que Jesus se referiu, dizendo que eles eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Jesus se choca frontalmente com os fariseus, porque a doutrina que os fariseus ensinavam e pregavam era totalmente o oposto daquilo que Jesus pregava e ensinava, de modo que a espiritualidade que os fariseus ensinavam era uma espiritualidade exteriorizada, da seguinte maneira: os fariseus diziam que esmola só era para ser dado na presença de 7 testemunhas. Quando Jesus vem pregando o Evangelho, ele vai dizer assim: o que a mão direita de vocês der, a esquerda não pode saber. O que a mão esquerda de vocês der,
a direita não pode saber. Os fariseus ensinavam que orações deveriam ser sempre feitas nas praças, na presença de muita gente, e é um exemplo, dito mesmo por Jesus, de um fariseu orando, e uma oração de autojustificativa, bradando em alta voz, num lugar onde muita gente o ouviria. E esse era o tipo de oração dos fariseus, se justificando, se gabando, digamos assim, na presença de muita gente. Quando Jesus vai ensinar a orar, Jesus vai dizer assim: quando vocês forem orar, vocês vão entrar no quarto de vocês, vocês vão fechar a porta de vocês, e o Pai de vocês que está em secreto vai ver vocês em secreto e vai recompensar vocês. Eu acho que algumas pessoas nesse tempo não perceberam isso ainda. Há uns dias atrás eu estava rolando a minha página do Facebook e vendo que estavam postando lá, e aí eu vi o rosto de uma pessoa, de uma determinada pessoa que exerce o ministério. O olho estava fundo, a boca estava seca, e eu levantei a legenda da foto me pensando, essa pessoa deve estar pedindo oração nessa foto, porque o semblante está completamente caído. E aí quando eu li a legenda, estava escrito assim: de jejum e oração pela tua vida até amanhã tal hora. Eu pensei, meu Deus, ele não aprendeu nada com Jesus, porque com Jesus eu não oro para você ver, eu oro para Deus ver. Com Jesus eu não faço sacrifício para você ver e me retribuir com curtida, ou pensar que eu sou mais homem de Deus que alguém. A espiritualidade que Jesus ensina não é uma espiritualidade ensinada, mas é uma espiritualidade percebida. Aleluia! Espiritual de verdade não é quem chega e sou todo cheio de pose, soltando muitas línguas estranhas. Espiritual de verdade não é quem chega se amostrando. Quando chega uma pessoa crente perto da gente, ele não precisa abrir a boca, a gente percebe que chegou alguém cheio do Espírito Santo, irmão. Você precisa entender que se você faz sacrifício para alguém ver, a tua recompensa vai ser curtida de Facebook. Agora, se você fizer para Deus ver, a recompensa é graça, poder, virtude, unção, aleluia, portas abertas, milagres da parte dele. Que a gente aprenda a desenvolver todo dia uma espiritualidade para Deus ver e não para o homem ver. E aí Jesus, diante desses embates todos com os fariseus, ele resolve viajar. E aí o texto 13, do verso 13 do capítulo de número 16, vai dizer para nós dessa viagem. Ele sai da região ali de Cafarnaum e sobe mais um pouco ao norte. E ele vai a uma das cidades mais pagãs daquela região, que é a cidade de Cesareia de Filipe. É uma cidade que tem no seu escopo, no seu histórico, ao fato de ser a cidade mais romana daquela região. Eu não vou te cansar essa noite. Era uma cidade onde havia muitos templos pagãos, era a cidade mais idólatra, era uma cidade que frequentemente os religiosos não frequentariam. Então Jesus vai para Cesareia de Filipe para fazer essa indagação, para dar uma declaração nesta cidade. E porque lá também, por ser uma cidade extremamente pagã, ele estaria livre por um tempo dos saduceus e dos fariseus, que por serem extremamente religiosos não viam com bons olhos e não frequentavam esse tipo de cidade como Cesareia de Filipe. E aí quando Jesus chega lá nessa cidade que era cheia de templos a deuses romanos, era a cidade mais romana da Palestina naquele tempo, Jesus vai fazer uma indagação e uma pergunta para os discípulos, que é uma pergunta reveladora. Ele vira para os discípulos, meio que para fazer uma espécie de pesquisa, e diz assim: quem dizem os homens que eu sou? E imediatamente os discípulos vão responder a respeito daquilo que falam de Jesus. E aí um discípulo vai dizer: Jesus, dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Jeremias, que voltou para pregar. E imediatamente Jesus continua e vai fazer mais uma indagação, e essa indagação vem cheia de responsabilidade para os discípulos. Ele vai dizer assim: e vós, quem dizeis que eu sou? O que vocês dizem de mim? O que vocês pregam a respeito de mim? E vocês quem pensam e o que falam que eu sou?
E é nesse momento que eu acredito que Pedro é tomado de uma graça especial. Pedro é tomado de uma unção especial da parte de Deus. E eu imagino Pedro dando um passo à frente, tomando a palavra diante de todos. E ele dá uma declaração que jamais pode sair da boca dos genuínos discípulos de Jesus. E que declaração é essa? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso mexe comigo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou repetir: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória ao nome de Jesus. Perceba que ele não conta Jesus como mais um profeta. Pastor Wagner, ele não conta Jesus como uma espécie de reencarnação de Elias, ou de João Batista, ou de Jeremias. Ele não coloca Jesus no nível dos mestres da lei daquele tempo, Hilel, Shammai e tantos outros. Ele não coloca Jesus no patamar de algum revolucionário. Naquele tempo tiveram muitos que queriam livrar Jerusalém e Israel do jugo de opressão romana, mas Pedro coloca Jesus num outro patamar, e ele descreve Jesus no nível que Jesus está. Ele está dizendo, em outras palavras: tu não és um profeta, tu não és mais um líder, tu não és mais um filósofo, tu não és mais um doutor da lei, tu não és mais um fariseu, tu não és mais um qualquer, tu és o Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus, o Filho do Deus vivo. Oh, glória ao nome de Jesus. Se fosse hoje, Pedro diria de Jesus: tu não és mais um líder, tu não és mais um homem. Se fosse hoje, Pedro diria de Jesus: tu não és mais um palestrante motivacional, tu não és mais um sociólogo, mais um político. Se fosse hoje, ele diria: tu não és mais um coaching, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, glória ao nome de Jesus. Você pode adorar a Ele, irmão. Esta é a afirmação que deve estar na nossa boca. Jesus não é aquele que vem para nos treinar, para tirar de nós um desempenho melhor. Isso é muito pequeno. Ele é o Cristo. Você entende isso? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Eu sinto a presença de Deus aqui. Os discípulos imediatamente estão ao redor ouvindo essa afirmação. Jesus percebe esta afirmação, o impacto e a profundidade desta afirmação. E Jesus vai retrucar com uma palavra, ou com algumas palavras para Pedro. E Jesus vai iniciar dizendo para ele assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne ou sangue, mas meu Pai que está no céu que te revelou isso. E Jesus prossegue e entra na afirmação que é o tema desta festa, e que eu quero dividir algumas lições preciosas com você para nós orarmos. A primeira lição é que Jesus vira para ele e novamente em resposta, verso de número 18: porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa que eu observo de forma muito clara aqui é que o fundamento ou o foco de Jesus não está na pessoa de Pedro.
O fundamento e o foco de Jesus para dizer a respeito da igreja não está em Simão Bar-Jonas, em Cefas, fragmento de rocha, mas está na afirmação que ele deu. E aqui está a confusão que os católicos fazem, porque eles dizem que a igreja está fundamentada em Pedro e depois em todos os papas que foram subsequentes a ele. E a gente entende e percebe pelo Espírito que Jesus não está dizendo que a igreja está firmada em Pedro, porque se ela estivesse firmada em Pedro, ela tinha acabado no primeiro ano. Porque diante das inconstâncias de Pedro, porque Pedro até mesmo após o dia de Pentecoste, Gálatas capítulo 2, a Bíblia diz que Paulo foi na Assembleia em Jerusalém e resiste a Pedro, porque Pedro era dissimulado, era um grande homem de Deus, mas Paulo diz: eu resisti porque ele era dissimulado. Você sabe o que é alguém dissimulado? É pior do que o falso. Então, se a igreja estivesse fundamentada em Pedro, ela não resistiria ao tempo, nem os embates. Mas Jesus está dizendo em cima desta tua afirmação. Qual afirmação? Que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, que eu fundamento a minha igreja. Oh, irmãos, igreja não é ideia de homem. Eu tenho falado isso aonde eu tenho passado. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, que os soldados vieram e quebraram as pernas de ambos os crucificados, do lado direito e esquerdo de Jesus. Eles foram até Jesus, o soldado trocou um martelo por uma lança, furou o lado de Jesus, começou a sair sangue e água do lado de Jesus. Eu tenho dito que esse sangue e água é espiritual, tem um significado profético. Quando uma moça, quando uma mulher está prestes a dar à luz, o bebê vai sair, a bolsa rompe, e a bolsa é composta de sangue e água. Oh, glória a Deus! Quando a bolsa rompe, a mulher começa a verter sangue e água, e é sinal de que a criança vai nascer. Que criança? A criança de Mateus 16, 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sinto uma graça de Deus nessa palavra, eu não vou te cansar, mas eu vim dizer que a igreja da Zona Sul não nasceu no cartório, não nasceu na mente de homem. A igreja da Zona Sul nasceu no Calvário, no sangue e água que Jesus verteu. Você pode levantar as duas mãos. É por isso que mais de 2000 anos se passaram. É por isso que essa igreja faz hoje 60 anos. E se Jesus não voltar, vai fazer mais 60. Aleluia, porque nós nascemos no Calvário. E o que nos fundamenta é o Cristo, Filho do Deus vivo. Simão, tu és Pedro. Olha a afirmação de Jesus focando em quem Pedro é, porque esse é um traço da igreja genuína, e esse é um traço primordial do Evangelho. Jesus se dirige a ele dizendo: tu és Pedro. Repete comigo: tu és Pedro. Mais uma vez: tu és Pedro. Porque quando a gente fala de igreja genuína, igreja edificada, é a igreja que foca naquilo que Jesus focou. Jesus olhou para ele e disse: tu és Pedro. Jesus olhou para ele e disse: tu tens um alforje, tu tens algumas moedas. Não, ele disse: tu és. Porque o foco da igreja é esse. O foco primordial da igreja que tem Jesus como base. O foco primordial da igreja que tem Jesus como fundamento. Não é aquilo que a gente tem ou pode ter, mas é aquilo que a gente é e pode ser em Deus. Infelizmente isso tem se perdido muito, e há muitas igrejas e muitos lugares onde o foco é o que se tem, que toda a pregação, todo o discurso, toda a liturgia é focado para aquilo que os outros têm, para que quem não tem tenha, para que quem tem tenha ainda mais. E a gente vê que essa tônica da igreja brasileira e por esse caminho vai, e quando a gente chega num lugar assim, a gente prega uma mensagem no outro sentido, não volta nunca mais. E assim que acontece, é porque as pessoas querem ser alimentadas e elas têm uma expectativa de ter, mas no Evangelho a expectativa não é no ter, no Evangelho a expectativa é no ser. Oh, glória a Deus! Um dos sermões mais importantes de Jesus, Mateus capítulo 5,
5, o sermão das bem-aventuranças, a gente percebe do capítulo 5 ao 7, o foco de Jesus no ser e não no ter. Bem-aventurados os que são, ele diz por diversas vezes, limpos de coração. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu não estou dizendo que há pecado em ter, mas eu estou dizendo que é muito mais excelente ser, porque aquilo que você tem, alguém pode te tomar, aquilo que você tem, alguém pode te arrancar, mas aquilo que você é, ninguém pode tocar. Aleluia, merece um glória a Deus mais alto da tua parte. Aquilo que você é, o ladrão não rouba. Levanta a tua mão, porque o foco do Evangelho está no ser e não no ter. Quando Deus foi se referir a respeito de Jó, ele não diz primeiro que Jó tinha. Quando ele fala com Satanás, ele diz: viste meu servo Jó, que é reto, temente, se desvia do mal. Oh, glória a Deus, não se orgulha do que você tem, mas cria um orgulho santo no coração de Deus, aquilo que você é em Cristo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E eu preciso te dizer uma coisa: quanto mais você foca no ser, mais Deus te faz ter. Aleluia. Quanto mais você foca no ser, mais capaz, aleluia, mais capacitado você está para agir como mordomo daquilo que você tem, entendendo que o que você tem não é para você, é para a glória do nome dele. Que você saia daqui nessa noite mais uma vez entendendo que a preocupação de Deus é com o que você é, não com o que você tem. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia de Jesus aqui, que ele quer passar como mensagem, é que a igreja é como um exército, e nessa batalha e guerra espiritual ela avança contra o inferno. E as portas do inferno, porque quando o assunto é guerra, porta é instrumento de defesa, você fecha elas para o inimigo não entrar. Quando o assunto é batalha, porta é instrumento de defesa. E aí Jesus está querendo dizer: vocês vão invadir, vocês vão partir para cima, no nosso carioquês, e as portas do inferno vão se travar, se trancar, se fechar, mas elas não vão prevalecer. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, irmãos, eu me recordo quando eu era um novo obreiro, ainda sou um jovem obreiro, mas eu era mais jovem ainda, e eu tinha entre 17 anos e 18, portanto isso foi há uns 12 anos atrás, 13 anos. Eu estava começando a pregar. Estou dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. E eu estava começando a pregar, e eu comecei a receber alguns convites para pregar a palavra. E um desses convites foi de uma igreja que me chamou a atenção, uma igreja chamada Igreja Batista Calcedônia. É um nome até bonito, mas quando o irmão me convidou e ele me deu uma espécie de carta, hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente tinha. Quando a gente recebia o convite, a igreja vinha com uma carta para entregar. E aí esse irmão me entregou essa carta, e junto com a carta ele me disse algo que mexeu comigo. Ele falou comigo: Bruno, eu vi você pregando na igreja X, e eu tenho certeza que você vai ser bênção lá na igreja, mas a igreja que eu te vi pregando é uma assembleia, e vocês são pentecostais, a nossa igreja é tradicional. E eu não conhecia, era muito novo, não sabia nada de uma igreja tradicional. Eu perguntei: e qual é a situação da igreja tradicional? E ele falou para mim: não, é que lá nós somos batistas tradicionais. Eu estou citando um nome porque o que eu estou te falando foi fato.
E ele me disse assim: lá você não vai poder dizer glória a Deus, lá você não vai poder dizer aleluia, e lá também você não vai poder bater palma. Eu falei: o que faz lá? Não, lá quando a gente está recebendo a palavra, a gente maneia a cabeça e fica em paz, que o povo está recebendo no coração a palavra. E na época, irmãos, eu estava naquele vigor do primeiro amor, indo para o monte todo santo dia, uma unção assim de Cabo da Ciolo, pentecostal até do tanto, sabe, primeiro amor, que você dá uma paz do Senhor, sai a paz do Senhor e língua estranha junto. E quando o irmão me falou isso, eu fiquei preocupado. Eu pensei: meu Deus, o que eu vou fazer quando eu chegar lá nessa igreja? Porque eu não sei pregar de outro jeito. E eu abri a boca e falei para ele: varão, então dá essa carta para outra pessoa, porque eu não sou um pregador. Na época eu não era itinerante, era operador de telemarketing. E eu falei para ele: eu não sei pregar desse jeito aí que você está querendo que eu pregue. Como é que eu vou entrar na igreja e não vou dizer glória, aleluia? E se eu sentir vontade de falar línguas estranhas? Ele falou: olha, se segura, faz o seguinte, faz um esboço, manda para mim o esboço, eu vou dar uma analisada no esboço e vou te dizer: segue o esboço direitinho e faz como se você estivesse dando uma aula de escola dominical, que vai ser bênção, todo mundo vai receber. Só que, irmão, eu era de uma igreja pequena, e na igreja que eu era até escola dominical, o fogo pegava. Eu virei para ele e falei: meu Deus, ele não sabe como é que é a escola dominical aqui na igreja. E eu falei: tá bom, então, eu aceito o convite. Não fiquei muito nervoso. Na semana que eu ia pregar lá, ele passou na loja que meu pai tinha, meu pai era cabeleireiro, pegou o esboço que eu deixei com meu pai, ele pegou o esboço, observou o esboço. Depois, 2 dias antes de chegar o dia do culto, eu encontrei com ele e falou: o seu esboço passou pelo crivo do pastor, eu também sou presbítero lá, vai ser bênção, só que você vai como se você estivesse dando uma aula. Mas, irmãos, aquilo me perturbou muito. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei agoniado, porque eu fiquei pensando: como é que vai ser quando eu chegar lá? Eu não vou poder dizer amém, não vou poder dizer glória, não vou poder dizer aleluia. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, só abrindo um parêntese aqui, em nome de Jesus, valorize você estar numa igreja pentecostal. Eu falei no início da mensagem, vou falar de novo: aqui glória a Deus não é proibido, aqui aleluia não é proibido, aqui se você falar língua estranha você não atrapalha o pregador, aleluia, aleluia. Você está liberado para dar glória a Deus nessa igreja, irmão. São 60 anos de glória. Eu fiquei preocupado. Eu estou dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. E eu fiquei preocupado, pastor Wagner. E eu me recordo que aquele dia eu passei o dia em jejum, em oração, e orando a Deus, dizendo: Deus, me ajuda quando eu chegar lá, me ajuda, Senhor, para eu, entre uma frase e outra, não falar uma língua estranha e não escandalizar os irmãos. Me ajuda para eu chegar lá e não esquecer que eu estou numa igreja tradicional e acabar soltando glória a Deus e todo mundo olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. E eu fui orando nesse sentido, irmão. E eu me recordo que eu ia me encontrar com um irmão em uma rua, no antigo bairro onde eu morava, que é Campo Grande, numa estrada chamada Carvalho Ramos. E nós íamos andando nessa estrada, da estrada até a igreja, que era uma distância relativamente perto. E eu me recordo que eu fui de terno e gravata, como era praxe naquele tempo. Eu botei meu terno, minha gravata. O terno era aquele terno verde musgo que estava na moda na época. E todos que são mais antigos tiveram um terno verde musgo. Eu coloquei o terno, a gravata, aquela gravata bonita de língua de boi, bem larga. E lá fui eu em direção à igreja, à igreja junto com o irmão. Eu me encontrei com ele nessa estrada Carvalho Ramos e a gente foi andando até a igreja. E eu me recordo que conforme a gente ia andando em direção à igreja, nessa mesma estrada, do outro lado passou uma mulher empurrando um carrinho, como um carrinho desse de supermercado, só que tinha muitos sacos dentro do carrinho, parecia até lixo dentro do carrinho, e ela do outro lado da rua. E aí quando ela viu que o irmão estava social e eu de terno era muito novo, mas ela do outro lado da rua, ela estendeu a mão e falou assim: pastor, vem cá orar por mim.
E eu olhei para o irmão, ele virou para mim e falou: olha, a gente já está atrasado, mas faz uma oração rápida para a gente ir logo para a igreja, porque o pessoal lá está te esperando. Eu falei: amém. Estou dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu me recordo que eu atravessei a rua junto com aquele irmão tradicional para orar por aquela mulher, e eu perguntei o nome dela, ela me disse o nome, a época, e eu imediatamente, como estava com muita pressa, falei: fecha os olhos que eu vou orar aqui mesmo por você. E, irmão, eu me recordo que ela fechou os olhos, abriu as mãos, e eu comecei a orar por ela no meio da rua. Quando eu pus a mão na cabeça dela no meio da rua, ela começou a se entortar toda, caiu no chão, começou a babar, a gritar e a dizer: eu vou matar essa mulher, eu vou acabar com a vida dessa mulher. E manifestou um demônio ali no meio da rua. O irmão, que era tradicional, que não acreditava em nada disso, quando eu olhei para o lado, ele estava quase 1 quilômetro de distância, estava chuviscando, ele carregava um guarda-chuva, ele ficou olhando com o olho arregalado, e aquela mulher com uma voz esquisita, gritando bem alto. E eu era muito novo, e foi a primeira experiência que eu tive. Mas, irmãos, a igreja que está fundamentada em Cristo, eu sinto a presença de Deus aqui. Não é uma palavra mágica, é uma palavra poderosa. Eu vou mais fundo, é um nome poderoso. Eu botei a mão na cabeça daquela mulher, e na mesma hora eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Irmão, se fosse no meu nome, o demônio estava lá até hoje. Se fosse no teu nome, o demônio estava lá até hoje. Mas como foi em nome de Jesus, na simplicidade de um novo convertido, aquela mulher foi liberta no meio da rua. Glória ao nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Você pode me ajudar a pregar em nome de Jesus e dizer para quem está sobre as portas do inferno não vão prevalecer? Deus te dá graça para repreender demônios, glória, para fazer bater em retirada espíritos malignos. Levanta a tua mão para receber dessa graça. Você vai botar a mão na cabeça daquela pessoa e aquela pressão vai sair, porque nós estamos fundamentados em Cristo. As portas do inferno. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Irmão, quando eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus, na mesma hora aquela mulher recobrou-se, ela voltou a si. O irmão, que estava um pouco distante, veio se achegando, olhando aquilo com o olho esbugalhado, e eu virei para ela, e ela olhou para mim e disse assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu falei: você me pediu uma oração. Ela falou: eu sei, mas quando eu fui parar no chão, eu falei: isso é uma longa história, Jesus já te libertou. Ela levantou, e eu perguntei para ela: qual é a sua história? Como é que você veio parar nesse estado? E ela me disse: eu sou uma missionária afastada da casa de Deus. Eu preguei muito por aí, mas eu me afastei, me alcoolizei e vim parar nesse estado. Eu peguei o endereço dela para dar nos irmãos da minha igreja que visitavam quem era novo convertido. E antes de eu ir embora, ela falou: faz mais uma oração pela minha vida. E agora eu quero sentir, perceber você orando, porque eu não percebi. Eu falei: então abre a mão de novo, irmão. E no meio da rua, com o sereno caindo, me recordo como se fosse hoje, eu comecei a orar de novo por ela e dizer: Jesus restaura, Jesus restaura, Jesus restaura, Jesus restaura. Na mesma hora ela começou a falar: glória, aleluia, glória, aleluia. Pastor Bruno Albino, no meio da rua, aquela mulher abriu a boca, soltou uma rajada de língua estranha de repente. A irmã, eu já estava sentindo a graça, fui ficando vermelho e comecei a falar em língua no meio da rua, e quem ia passando via a mulher falando em língua, eu falando em língua, e o irmão espantado: sabe o que é isso?
lá fui eu. Peguei o endereço da mulher, guardei no bolso. Ela continuou caminhando e lá fui eu com o irmão. O irmão ficou com medo de chegar perto de mim. E na minha cabeça, pastor Bruno, pastor André Luiz, na minha cabeça eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser quando eu chegar lá? Porque eu ia andando pelo meio da rua com a vontade de continuar falando em língua no meio da rua. Porque tem experiências com Deus que nos marcam. Já teve aquele culto que você vê que você chegou em casa com vontade de falar em língua? Você dobrou o joelho, só saiu lágrima em línguas estranhas quando você foi dormir. Já aconteceu de você acordar de madrugada e lembrar de uma palavra de algo que Deus falou e você começar a chorar? Irmão, porque o que Deus faz não é só na igreja, na tua casa. Essa graça te acompanha onde você for. E aí, pastor Wagner, eu fui andando em direção à igreja pensando, meu Deus, eu podia estar pregando em qualquer igreja do planeta hoje, menos nessa. Porque eu fui com vontade de falar em língua. Eu cheguei lá na igreja, estava cantando um grupo, eu sentei no banco, e aí começou a cantar um outro grupo, e eu sentindo uma graça de Deus ali dentro, e toda hora eu pensava, vou dizer glória, eu lembrava, não pode dizer glória aqui. E aí daqui a pouco alguém cantou um hino bonito, com a vontade de levantar a mão, levantei, porque não posso dar glória a Deus aqui, senão eu vou espantar todo mundo. E aí chegou a hora de eu pregar olhando como se fosse hoje. Eu preguei sobre a fé e linkei isso com o cego de Jericó. Irmão, comecei a pregar. E eu estou pregando e olhando muito para o esboço, o tempo todo olhando para o caderno, e pensando, eu não posso me alterar aqui. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, eu vou fazer só o que eu quero. E eu comecei a pregar, só que eu fui ficando vermelho, irmão, fui ficando vermelho. E eu sei que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas de vez em quando o profeta está com vontade de glorificar a Deus. E eu fui pregando, e entre uma frase e outra eu lembrava uma língua estranha, não falava, segurava. E aí eu comecei a ficar vermelho. De repente teve uma hora que eu não me aguentei, eu não me segurei, e entre uma frase e outra eu disse algo, receba pela fé, e soltei uma rajada de língua estranha no meio da igreja. E para minha surpresa tinha uns 5 assembleanos nos últimos bancos, levantaram a mão, começaram a dizer glória. Aí eu perdi as estribeiras, irmão, comecei a falar em língua de cá, e os irmãos do último banco falar em língua. Daqui a pouco eu disse, se você está sentindo algo de Deus, levanta as duas mãos e fala glória 3 vezes. E aí os batistas levantaram a mão, e naquela noite eu vi batista sendo batizado com o Espírito Santo e o fogo. Oh, glória a Deus, você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Foi a experiência mais marcante que eu tive na minha vida. Eu vivo na igreja batista, o fogo pegar, vai pegar aqui essa noite. Levanta a mão, agora Xúria. Levanta a mão, agora Xúria. Fecha os olhos e começa a adorar. Porque vai passar um fogo agora de mão em mão. Agora a câmara na cheia. Comece a receber graça agora. Comece a receber virtude agora. Deus quer te renovar hoje. Deus quer te batizar hoje. Quem pode receber, abre a boca e receba. Essa igreja foi edificada tendo Cristo como fundamento, e as portas do inferno não prevalecerão contra a desolação. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
pode sair da nossa vida. Porque o que nos caracteriza como Assembleia de Deus não é o terno e a gravata. Porque presbiteriano também usa, político também usa, advogado também usa. O que nos caracteriza como Assembleia de Deus não é coque ou não coque, isso é penteado. O que nos marca como Assembleia de Deus é essa graça, esse poder que desceu sobre nós. Isso é poder de Deus que opera em nós para nós sermos canais para oprimidos serem libertos. Eu sinto uma glória aqui, né? Marachuri me reva. Essa virtude que opera em nós para enfermos serem curados, para vidas serem transformadas. Deus não precisa de mim e de você para nada, mas Ele nos enche porque Ele quer contar conosco. Ele quer nos usar, é a graça dele sobre nós. Eu quero fazer uma encontrar alguém aqui nessa noite que não é cristão ou que está afastado dos caminhos do Senhor. E de repente você não chegou ao ponto que chegou essa mulher do testemunho que eu contei para você, mas você sabe que precisa voltar. E é para você essa palavra essa noite. Volta hoje para Jesus, porque Ele tem uma obra na tua vida. Mas Bruno, eu tenho esse vício, eu tenho aquela mania. Vem do jeito que você está, que Ele vai te libertar. Tem alguém que queira voltar para Jesus ou entregar a tua vida a Jesus? Sai do teu lugar agora e vem em nome de Jesus. Sai do teu lugar agora e vem em nome de Jesus. Eu estou te aguardando aqui. Vem porque Jesus tem uma nova vida para você. Vem porque Jesus tem uma transformação para operar em você. E hoje é a tua oportunidade. Vem porque você vai receber disso que a gente está recebendo aqui. Por isso a gente adora. Glória, glória, glória. Eu estou te aguardando, sai do teu lugar e vem. É hoje a tua oportunidade, sai do teu lugar e vem. Vem porque Jesus tem algo a fazer em você. Glória, 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 vem. Mas Bruno, eu gosto muito da igreja. Bruno, eu acho a igreja legal. Mas isso não te dá graça para ser salvo, sai do teu lugar e vem. Porque Ele tem mão. Você pode colocar a mão no seu coração. Estou por isso aqui. São 60 anos. Pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. De uma igreja edificada em Cristo. Por Cristo, para Cristo, porque dele, por Ele, para Ele. Você pode adorar a Deus. De Deus aqui, cadê a próxima pessoa? Toma coragem hoje e vem porque Jesus quer mudar a tua vida. Vem porque Ele tem algo a fazer. Rompe com os grilhões hoje, vem. Mas eu vou ir na frente como esse é só vir, porque é Ele que vai fazer a obra, o Espírito Santo vai fazer a obra em você. Glória a Deus.
pode estender as tuas mãos para cá em nome de Jesus. A Bíblia diz que há uma festa no céu. Há uma festa no céu. O pastor Bruno vai orar por esta vida. Estende as mãos para cá.